meus irmãos, paz seja com todos, amém? Sejam todos bem-vindos aqui em mais um vídeo que nós vamos aqui partilhar com vocês, que nós vamos compartilhar com vocês, amém? Meus queridos, para vocês que ainda não nos conhecem, aqui eu sou a irmã Lívia, aqui meu esposo, o irmão Jesus, e nós estamos aqui para partilhar o pão, o alimento que Deus ele tem colocado na nossa mesa, amém? Você que está chegando agora, eu vou já pedir para você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, meus queridos. Não por nós, mas por aquilo que Deus ele quer na vida de cada um. Amém? Então, eu vou ler aqui para vocês, está no livro de 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1, diz assim: Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Só o versículo 1 eu vou ler, diz assim: um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Amém? Quer falar? Pode falar. Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante da palavra do Senhor para passar para vocês o conhecimento de algumas coisas que às vezes a gente não percebe, não veja, e a gente tentar passar para vocês esse conhecimento. E o que nós vimos dentro dessa palavra? Que Elias era um homem de Deus, e ele ouvia Deus, e ele escutava Deus. Ele, quando ali, ele falou para Acabe que não choveria durante uns anos. Durante um tempo, não ia cair ar, não ia chover, e nem orvalho sobre a terra. Até que ele dissesse que ia chover, que vai chover. Então, irmão, essa palavra é uma palavra de uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem fé e acredita numa coisa que não vê, mas ele acredita. E ele profetizou isso mesmo sem ver aquilo que poderia acontecer. Ele acreditou. Então, o que nós queremos passar para vocês? Que vocês acreditam naquilo que vocês não estão vendo, aquilo que vocês acham que não está acontecendo. Mas profetiza, fala, diga, não, esse mês vai acontecer algo. Então você diga, você profetiza, então mesmo que você olhar e falar, poxa, mas não está acontecendo. Não, está acontecendo. Deus ouve a nossa oração, Deus ouve aquela pessoa que é uma pessoa de Deus. Mas para isso acontecer, irmão, precisa você entregar sua vida nas mãos de Deus. Precisa que você esteja no centro da vontade de Deus. Não é na tua vontade, no teu querer, mas na vontade de Deus. Isso vai acontecer conforme você determinar. Mas precisa que você esteja no centro da vontade de Deus. Que seja a vontade de Deus, não a tua vontade, o teu querer, mas a vontade de Deus tem que prevalecer na sua vida. A gente vê aí, né, bem? Por que aconteceu o que Elias disse? Elias era o profeta, ele era um homem, temente a Deus, normal, como eu, meu esposo, como você, minha querida, meu querido, né? A palavra de Deus, ali no livro de Efésios, ela diz assim, olha, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder, né, irmão? Com certeza. Como que a gente recebe a força, o poder de Deus? Estando unido com Cristo. Unido com Cristo. Sem a união, sem a nossa fé, sem a nossa esperança, como que nós vamos receber algo? Como que vai acontecer algo na nossa vida? Como Elias disse para Acabe, não vai chover durante um tempo, até que eu diga que vai chover. Ele teve fé, ele falou e Deus confirmou aquilo que Elias falou. Então, se nós somos de Deus, se nós servimos a Deus, nós falamos com Deus,
E nós cremos naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus colocou em nosso coração. Então, irmão, não resta dúvida. Crê naquilo que você está sentindo, naquilo que Deus colocou no seu coração. Profetiza. Então, vai lá e profetiza. Tenha fé. Tenha fé. Tenha esperança. Acredita naquilo que você realmente determinou. Ah, mas eu não sei, irmão. A dúvida tira você do centro da vontade de Deus. Ali você tiver dúvida, você não tiver esperança, você não tiver ali a sua mente focada em Deus. Então, irmão, as coisas não vão acontecer se você não tiver a sua mente focada em Deus e acreditando naquilo que você orou, naquilo que você pediu a Deus. Então, crê. Pode ali um tempo, 2 tempos, mas aquilo vai acontecer, porque Deus, Ele vai dar nos tempos certos, na hora certa, vai acontecer na sua vida. Eu tenho experiência na minha vida. Com o tempo, eu tive uma esperança. E eu falei com Deus. E demorou a média de uns 10, 15 anos. Mas esse tempo foi para mim consertar diante de Deus, me preparar diante de Deus para receber aquilo que Deus preparou para mim. Porque Deus tem um propósito em cada um de nós. E servimos a Ele, Deus tem um propósito. Esse propósito só vai acontecer se nós acreditar, como Moisés ali acreditou. Deus falou para ele que ia dar um filho e demorou 20 anos. E isso... Abraão. Então ele ficou ali firme, tendo essa esperança, acreditou que ia acontecer. Irmão, não é fácil você dizer assim, eu sirvo a Deus. Servir a Deus, falar, é fácil. Mas se colocar na presença de Deus, se colocar na posição, é mais difícil, irmão. Mas se você tiver fé, você tiver esperança, você acreditar, então vai acontecer. E também, né, amor? O que a gente vê nessa passagem, meu querido, minha querida? Não basta a gente crer, não basta tomar posse, não basta ter fé. Nós temos que ter esperança e confiar que Deus, Ele está nos conduzindo pelo caminho. Se você ver essa palavra que eu li, né, ela mostra o quê? Ela mostra que nós, caminhando com Jesus, nós temos a força dele sobre nós. Nós temos, né, ali o poder dele sobre nós, sim. Mas saiba, meu irmão, quando você se coloca no caminho, na direção, né, daquilo que Deus ele te dá, meu amigo, minha irmã, o inimigo vai se levantar. O inimigo vai se levantar, vai vir contra você. Você é uma pessoa temente a Deus, que bom, maravilhoso. Mas saiba que as lutas virão muito maiores do que antes de você estar ali no centro da vontade de Deus. Aqui nós vemos a passagem de Elias, quando Elias ele é usado por Deus para falar para Acabe a respeito de ficar sem chuva. Não ia ter nem orvalho na terra. E assim Deus usou a vida dele para falar e Deus fez. Aconteceu isso. Mas o que aconteceu? Elias teve que se esconder, meu irmão. Elias teve que se esconder, que viver ali numa caverna. Deus ali, de imediato, mandou Elias ir para uma caverna ali, onde Deus ia cuidar dele e mandar os corvos ali alimentar ele, né? Com certeza. Deus não deixou Elias sofrer, não deixou ele passar fome, nem morrer de sede. Mas Deus falou para ele, agora vai e fica lá por um tempo, nesse lugar. Que eu vou mandar ordem, né? Eu dei ordem aos corvos que eles vão lá te levar pão e carne, eles vão te alimentar por um tempo. E assim, meu irmão, quando nós estamos ali fazendo a vontade de Deus, quando nós estamos ali no centro da vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, não fica triste não. Quando você vê o inimigo se levantando contra a sua vida, saiba que está acontecendo isso. Algo. É porque você está trilhando o caminho certo. É porque você está ali fazendo a vontade de Deus. Então,
não desanima, né? Não se entristeça, não deixe que isso te pare, não deixe as tribulações, as lutas parar você, continua em frente, né? A palavra de Deus diz: em tudo dai graça. Então vai dando graças a Deus, vai glorificando o nome do Senhor. Tem ali, né, um louvor que fala: vai passando pela prova dando glória a Deus. E vai dando glória a Deus, meu amado, vai dando glória a Deus, minha amada. Coloca a tua vida na mão do Senhor e não se preocupe, porque Deus, ele não vai te deixar padecer. Ele vai cuidar de você, como ele cuidou de Elias. Elias morou um tempo ali numa caverna. Uma caverna, meu irmão. Não é um lugar assim: olha, eu moro numa casa excelente. Não, foi numa caverna. Mas ali Elias teve água, teve comida, não faltou o alimento na mesa dele, e ele ficou ali por um bom tempo. Dali, meu irmão, não acabou. Quando secou a água daquele ribeiro, Deus mandou ele ir lá para a cidade de Sarepta, né, amor? E lá naquela cidade, o que aconteceu? Deus falou: Elias, vai lá para aquela cidade, que eu já dei ordem para uma viúva lá sustentar você, te alimentar. E Elias foi, obedeceu a Deus. Quando chegou lá, meu amado, a viúva que estava lá para alimentar Elias, ela não tinha dinheiro, ela não tinha comida, ela não tinha como plantar porque não tinha água. Quando Elias chegou lá e falou para ela trazer um pão para ele, trazer água e trazer o pão. Você conhece essa história, sabe como é que é. A viúva olhou para ele e falou assim: olha, assim como vive o Senhor teu Deus, eu só tenho aqui um pouquinho de farinha na minha panela, um pouquinho de azeite na botija, e eu vou fazer para mim e para o meu filho. Estou pegando os gravetinhos aqui, vou fazer esse pão aqui para nós, e depois nós vamos comer e vamos morrer. Aí você fala assim: poxa, a vida de Elias, mas Elias era um profeta, então a vida dele também não era fácil. Aí Deus mandou ele para uma cidade que uma viúva ia sustentar ele. Quando ele chegou lá, meu amado, a viúva não tinha comida nem para ela, nem para o filho. E aí Elias não saiu gritando, pedindo socorro para Deus, e nem olhou para aquela situação. Ele lembrou de que Deus falou para ele que aquela viúva estava ali para alimentar ele. E aí o que Elias fez? Irmã, eles não olharam, ele não olhou para aquela situação, ele olhou para o que Deus falou, que Deus ia cuidar, viu, irmão? Irmã, Deus, ele vai cuidar de vocês nesse caminho, nesse deserto aí, não se preocupe. Não está chovendo? Não tem alimento? Deus proverá, sabe? Aí Elias olhou para a mulher e falou para ela assim: olha, não tenha medo, vai lá, faz aí um bolo pequeno, mas o primeiro você faz para mim, e depois você vai fazer para o teu filho e para você, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: a farinha na tua panela não vai acabar, e o leite, e o azeite da tua botija não vai secar. E assim a mulher também, obediente a Deus, e ela não tinha outra opção. Ou ouviu o que o servo de Deus falava, ou ela ia morrer mesmo de fome. Então ali ambos foram o quê? Obediente, né, amor? Obediência. Eles obedeceram. Aí, irmãos, vocês veem aí, a obediência de Deus, né? Leva-nos a conquistar, a estarmos na presença de Deus. E estando na presença de Deus, nós conseguimos o quê? Nós conseguimos, meu irmão, vitória, vencer. Exatamente. Então, assim, olha, não tenha medo do que está na sua frente, minha irmã. Não tenha medo do que está vindo contra você, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Amém? Maior, meu irmão, é o que está em nós do que o que está no mundo. Então receba essa palavra na vida de vocês, na casa de vocês. Recebam, sejam obedientes a Deus, vivendo unidos com o Senhor, e ali vocês vão ter vitória. Creiam nisso. Amém? Todos nós vamos ter vitória se nós estivermos no centro da vontade de Deus, unidos com Jesus. Então, receba essa palavra aí no seu coração. Recebe, minha irmã, recebe, meu irmão.
Eu não sei da sua necessidade, eu não sei do que você está precisando, mas saiba que Deus sabe e Ele está aí, esperando um passo teu para que Ele vá ter um encontro e para que Ele venha entrar com a providência na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus e que Deus seja louvado e glorificado através dessa palavra, através da sua vida e da nossa vida. Amém? Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.